Bom dia, Rogério. Tudo bom, André? Tudo bem, e você? Vamos aos poucos superando as dificuldades de conexão. Não só de conexão, né? Tá? Mas vamos André, aí. vou aproveitar que você já está aqui comigo, Uhum. pedir para a Rafaela e para o Fred solicitarem a conexão e a gente vai batendo um papo e aos poucos a gente vai fazendo um revezamento, Legal, legal. tá bom? Eu tinha aqui duas perguntas. Pessoal, todos que estão entrando aqui na live, então, o doutor André Fortunato, cirurgião plástico, está participando conosco. Nós trabalhamos juntos lá em São Paulo, compomos uma equipe de cirurgia plástica facial. Como eu anunciei lá na live, né, uma equipe multidisciplinar para dar um atendimento melhor, a gente procura fazer com a maior perfeição possível as nossas cirurgias. Nós trabalhamos todos em São Paulo, o doutor André Fortunato agora está em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu estou aqui me isolando em São José dos Pinhais, do ladinho do aeroporto. Muito frio aí, Rogério? Começou a esfriar, né? Aquela temperaturazinha típica nossa. Começa um frio gelado, é um pouco mais úmido e tudo mais. André, deixa eu começar com uma pergunta que é bem interessante aqui. Vamos lá, Então, a Rogério. Sandra, ela mora em Portugal, em Lisboa. Ela está dizendo o seguinte: ela fez rinoplastia há 1 ano. E no Tá. início ela gostou muito do resultado da cirurgia, mas à medida que o tempo foi passando, a ponta nasal caiu um pouquinho. Então ela está incomodada com essa ponta, por conta disso ela quer fazer um retoque. E ela Perfeito. quer saber se ela pode aproveitar para, quando fizer o retoque da rino, ela gostaria de trocar as próteses das mamas na mesma cirurgia. Então, ela está perguntando se pode Interessante. aproveitar para fazer essas duas cirurgias ao mesmo tempo. Sim. Vamos lá. É muito comum a gente ver isso, né? De acontecer uma segunda cirurgia, e aí em alguns casos de rinoplastia, e exigir um retoque, um refinamento aí, tá? E isso era mais comum antigamente, quando não tinha tanto uma estruturação no nariz e a gente via nariz de pele mais grossa, tudo, ter uma queda de ponta, uma perda de projeção. Então, vários pacientes procuram para refazer a rinoplastia. E uma rinoplastia revisional, que seria uma secundária nesse caso, grande parte das vezes a gente precisa de um material para estruturar bem, para manter essa ponta, esse nariz empinado, esse nariz mais delicado, que é que a paciente, na maioria das vezes, vem procurando Deseja, né? uma cirurgia. Nesses casos, na maioria das vezes a gente aborda a rinoplastia e tem que fazer o uso de cartilagem costal, que é a cartilagem da costela, para estruturar o nariz. Por quê? Porque o septo já foi retirado uma porção dele e muitas vezes sobra muito pouco ou quase nada para a gente fazer essa nova rinoplastia. Então, numa troca de prótese, a gente vai ter que fazer também a incisão no sulco da mama, e nisso a gente já aproveita e já tira a costela muitas vezes. Então, é uma cirurgia muito comum da gente combinar. Algumas vezes a paciente não tem prótese, acaba fazendo a colocação de prótese junto, aproveita que já vai ter uma cicatriz ali que é de 3 centímetros, 3,5 centímetros no sulco da mama, e acaba já aproveitando para colocar a prótese. Nesse caso dessa paciente, totalmente aí dá para fazer, isso daí é muito pertinente, até fazer as duas juntas, que resolve dois problemas em um aí. André, tô lembrando aqui de duas perguntas associadas a essa. Então, uma Uhum. das perguntas é: nessa troca de prótese de mama, quando você vai fazer, mesmo Sim. que no exame físico você não detecte nenhuma fibrose, nenhum encapsulamento, nada de diferente, Contratura, né? de rotina, pede-se algum exame, ultrassom ou ressonância ou não necessariamente? Sim. Eu sempre peço para as pacientes abaixo de 35 anos, sempre para fazer uma troca, ou até a colocação da prótese, eu peço um ultrassom de mama, tá? Isso é mais aí, como, assim, de controle, para ver se não tem nada de errado com a mama, não só com a prótese.
E as mulheres acima de 35 anos, a gente pede uma mamografia também. Então, esses são alguns exames pré-operatórios aí para a cirurgia das mamas, De rotina. de rotina. E você diria, André, que nas técnicas mais antigas dá para estabelecer esse comparativo na rino aberta, estruturada, atual? Nessa rinoplastia, você tem o melhor resultado com a ponta do que na rino fechada ou não necessariamente? Sim, assim, hoje tem, sempre teve, né, já faz muito tempo que tem os dois lados, assim, tem o cirurgião que prefere fazer uma rino menos estruturada ou uma rino fechada, e a gente busca uma rino mais estruturada e a gente sempre faz a rinoplastia aberta, tá? O que a gente vê é uma evolução da técnica dos últimos anos e a gente vê uma estruturação maior aí. Então, eu comparo muito a uma construção de um prédio. Antigamente, a gente via muito fazer um estrute, que era uma estaca que a gente colocava para projetar essa ponta e para empinar ela, para mudar ela de posição. Só que é uma estrutura um pouco fraca. Tem muita gente ainda que faz e tem excelentes resultados. Porém, eu vejo assim, eu alterei, eu mudei minha técnica. Hoje eu faço extensor septal. Eu vejo resultados que são mais duradouros, com pouca mudança no pós-operatório. Então, eu acho que a evolução da técnica trouxe isso. Claro, não são para todos os casos. Acho que o Strut não é uma técnica que pode-se dizer que não pode ser feita de forma alguma. Tem cirurgiões com excelentes resultados. Porém, eu vejo que para nariz que, igual a gente aqui no Brasil, que tem muita miscigenação, tem muita pele grossa, tem vários narizes diferentes, não dá para a gente usar, por exemplo, uma rinoplastia preservadora ou com pouco enxerto na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a gente Sim. precisa de uma estruturação bem firme para manter esse resultado. Perfeito. André, você dá um toquezinho no Fred para ele pedir para entrar e aí eu já vou acioná-lo aqui. Beleza, eu acho que ele tá no. Ele já entrou aqui no chat, eu vi ele aqui. Ele só tem que solicitar aqui para mim para eu aceitá-lo. Tá. Então eu vou sair um pouquinho E para acho que ele conseguir entrar, legal, então. para Tá ele bom? entrar. Legal. Obrigado, André. Até mais. Até mais. Doutor Frederico, seja bem-vindo. Eu vou aproveitar, vou chamar a doutora Rafaela. Doutora Rafaela. É o Fred agora, né? Eu tinha Não, solicitado mas antes. você entrou e não tem problema. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz de você participar, as damas primeiro. É isso aí. Doutora Rafaela, a nossa intrépida dermatologista de São Paulo. Rafa, você atende São Paulo e Brasília também, né? Agora nessa quarentena eu tô ficando aqui em Brasília e quando tudo normalizar a gente vai voltar para atendimento em São Paulo. Com fé em Deus Se que você vai puder resolver aumentar bem um pouquinho o rápido, seu né, som, Rogério? vê se você pode Vê se aumentar um melhorou? pouquinho o seu som. Vê se melhorou. Melhorou? Tá melhor? Vamos ver. Mais alto? Tá melhorzinho. Tá. Rafa, deixa eu Então é te passar uma isso. pergunta que vai ser uma pergunta para o Frederico também, mas eu vou passar antes contigo. Então, a paciente disse aqui que fez. Certo. Ela foi em vários médicos pensando na cirurgia da rinoplastia, ouviu opiniões diferentes e eles comentaram que a pele grossa é um problema. E como é que você tem auxiliado na orientação das cirurgias que tem a pele grossa? Como é que dá para auxiliar? Você faz algum tratamento, alguma orientação? Sim, claro. Como você falou no início do vídeo, esse tratamento multidisciplinar ajuda por conta disso, né, Rogério? O paciente ele tem o desejo de operar o nariz, de melhorar tanto a espessura da aba nasal, quanto o dorso nasal, ponta, enfim. Mas, infelizmente, não são todos os pacientes que a gente consegue os melhores resultados, justamente porque a pele interfere, né? Uma explicação muito simples de a gente elucidar isso é imaginar como se a pele fosse um colchão.
Se for um colchão muito grosso, a estrutura feita pelo cirurgião lá embaixo não vai ser vista, né? Deixa eu te interromper. O Frederico está sugerindo que você tire o fone Tá. e desconecte o fone do celular. O fone está atrapalhando um pouquinho. Agora melhorou? Melhorou. Tá melhor? Tá melhor. Doutor Frederico, expert. Ixi, agora eu que não tô ouvindo, acho que eu não desliguei aqui. Mas pode continuar a sua explicação, que a gente está escutando bem você. Vou desligar aqui que eu não tô ouvindo. Mas pode falar. Eu vou falar, você vai ouvir. Tá ouvindo, né? Tá. Muito bem. Então, a pele grossa, ela interfere muito porque o que foi feito pelo cirurgião embaixo dela não vai ser visualizado, né? Então, o que a gente tem feito são tratamentos antes da cirurgia. Antes da cirurgia, com ácidos, até com medicações via oral, para melhorar essa grossura, essa espessura da pele, né? E assim conseguir um resultado melhor. O paciente também ele é muito bem orientado, porque às vezes o que ele deseja, o que ele quer, às vezes ele chega com uma foto de um paciente X e quer igual, e a gente não consegue porque cada paciente tem sua pele, né? A epiderme diferencia, existem várias camadas, e a pele grossa tem uma quantidade maior de células, acaba dificultando nesse resultado, tá? Mas a gente consegue sim melhorar essa pele antes da cirurgia, tanto com medicações tópicas quanto orais, e os resultados são muito melhores. Em quanto tempo antes da cirurgia? Normalmente a gente faz o tratamento em torno de 30 a 60 dias antes. A gente pode fazer também peelings químicos no consultório, né? Lasers. Então, tudo isso associado tem um resultado melhor. Então, a gente organiza aí em torno de 30 a 60 dias antes da cirurgia. Perfeito. É bom perguntar, porque às vezes a pessoa está ansiosa para operar e quem tem pele grossa precisa de um tempo, de um prazo. Então, 30 a 60 dias. Exatamente. 30 a 60 dias antes da cirurgia, fazer um tratamento com essa pele aí para melhorar a textura, melhorar a densidade e ter um resultado melhor na cirurgia. E no pós também a gente tem que cuidar, porque é um resultado que demora um pouquinho mais, né? Tem gente que opera e volta com 15 dias pro doutor Frederico, o doutor André, enfim, retirar o curativo e tá um nariz, assim, maravilhoso, que todo mundo fica encantado, né? E tem gente que com 30, 60 dias pós-cirúrgico ainda não tem esse resultado tão esperado por conta do edema, da pele, enfim. Perfeito. Bom, vou chamar o Frederico. Combinado. Obrigado, Rafa. Até daqui a pouco. Acho que você tem que sair, quero ver. Vamos aguardar o Dr. Fred aqui. E aí? Doutor Frederico, a gente está bem? conseguindo, a gente consegue esclarecer algumas dúvidas importantes aqui e eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo que o que nos motivou a fazer essa live é mostrar que nós temos uma equipe multidisciplinar capaz de entregar um resultado em cirurgia facial, que a gente consegue excelentes resultados através dessa combinação aí de conhecimentos. E eu reservei para você a pergunta mais difícil, que eu achei que ia ser legal fazer para você a pergunta mais difícil. Diga. Olha só, a paciente, ela passou em 3 consultas, ela foi em 3 médicos diferentes. Então ela escreveu aqui, um dos médicos sugeriu rinoplastia fechada, o outro sugeriu a rinoplastia aberta, e um terceiro comentou que, depois de examinar, que pode ser que ele precise da cartilagem de costela e chamou atenção porque a pele dela é grossa. Tá. Então,
A doutora Rafaela nos explicou agora há pouco os cuidados de 30 a 60 dias antes da cirurgia, que ela dá um apoio nesse tratamento da pele com medicação tópica, via oral. Em alguns casos, ela até opta por aplicar o laser antes da cirurgia para melhorar as condições da pele. Mas a paciente quer saber por que a pele grossa é um problema e por que foi sugerido 3 técnicas. Como é que você vê essa situação e o comparativo entre as técnicas? Tá. Você está conseguindo escutar bem? Super bem. Tá. Bom, é assim, a questão da técnica, eu acho que é muito pessoal, sabe? Eu acho que a gente tem pessoas que conseguem fazer técnicas, rino com a técnica fechada e que tem um resultado bom. Particularmente falando em maioria, fazer a rino com a técnica aberta, principalmente para uma pele grossa, você consegue usar enxertos que dão muito mais definição para essa pele. Então, eu aprendi na residência a fazer rinoplastia fechada e parei de fazer rinoplastia fechada, só faço em raríssimos casos, quando é um detalhe bem pequeno assim. Hoje em dia eu só faço a técnica aberta, que é com que você faz o cortezinho aqui embaixo. Mas, tá. Então, você vai... O que vai adiantar essas técnicas que você vai fazer? Você vai pegar a cartilagem, vai estruturar, vai fazer uma estrutura com enxerto e vai jogar a pele por cima. Quanto mais delicada é a pele, mais vai marcar, mais vai ficar melhor definido essa estrutura que você fez de cartilagem. Quanto mais grossa é a pele, é como jogar um edredomzão por cima, você não vai ver muita diferença. Então essa que é a questão da pele grossa e da pele fina. Particularmente, eu acho que uma pele grossa, para você conseguir ter uma definição dela, você tem que fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva. Então você tem que colocar uma cartilagem mais forte, tem que fazer uma estrutura mais forte, e normalmente eu uso costela, sabe? A gente vê muitos casos de rino fechado, a gente vê países que têm muitos especialistas em fazer rino fechado, e quando você vê a qualidade daquela pele, são peles mais finas. Então por isso que eles dão certo. Então não dá para eu chegar para você e falar assim, pele grossa, técnica aberta é melhor que técnica fechada. Não, isso aí não. Depende de cada caso. Eu acho que tem narizes que vão muito bem para uma técnica fechada. Agora, tem narizes que não vão bem para a técnica fechada. Normalmente, quando a gente faz um nariz que já foi operado antes, que tem uma tecnologia, que tem uma anatomia totalmente mexida, você não vai conseguir ter uma boa visualização desse paciente, da anatomia desse paciente, se você não abrir e não ter uma visão direta da coisa. Então é por isso que eu prefiro fazer aberto. Para a gente ser mais, assim, para responder mais especificamente aqui no caso dela, então, como a pele é grossa, e você acabou de comentar que a pele grossa precisa de uma estrutura maior, você diria que a pele grossa tem uma tendência, então, dessa ponta cair mais rápido? Tem. Tem por diversos fatores. Normalmente, quem tem uma pele grossa tem uma cartilagem de septo mais fraca. Então, essa estrutura que você vai fazer já vai ser mais fraca. Quer dizer, ainda combina as duas coisas. Por isso que a gente pensa na costela. Uma outra coisa, normalmente quem tem uma pele grossa, quando entra na fase de cicatrização, mais ou menos na segunda semana, que começa a ter aquela retração cicatricial, toda aquela estrutura que você fez com a cartilagem, ela é amassada. Por isso que é muito comum os pacientes falarem assim, eu fiz a minha cirurgia e no começo ela tinha ficado bonita e depois ela foi perdendo projeção, foi erro do médico? Olha, não necessariamente, porque na maioria das vezes você faz a estrutura de cartilagem, a cartilagem é uma estrutura viva, a pele vai cicatrizando e vai arrebentando ela. Uma pele mais fraca, uma pele mais fina, não vai ter tanto essa retração cicatricial, entendeu? Não, perfeito. Eu vou aproveitar você, depois eu vou voltar ainda para a Rafaela e para o André, vou aproveitar você para mais uma pergunta. A paciente, ela mora fora e ela está perguntando o seguinte, tenho vontade de operar meu nariz, pálpebras e orelhas. Posso fazer todas as cirurgias ao mesmo tempo ou é melhor fazer separado? Como é que você orientaria essa paciente aqui?
dá para fazer no mesmo dia, não no mesmo tempo. Eu acho que eu acho que não tem problema nenhum. A gente já cansou de fazer isso daí, né? Pacientes com avanço de mento e bléfaro e rino, pacientes com oto e rino, pacientes com bléfaro e oto. Então, eu acho que não tem problema nenhum fazer isso daí. Mas eu acho que o principal sei lá, um caso esporádico, se fosse uma rinoplastia muito difícil, que fosse dar muito tempo, que fosse consumir Muitas muita horas de energia, cirurgia. aí talvez eu fosse falar para deixar. Mas se fosse uma dessas rinos que a gente tá mais acostumado a fazer, que é mais do dia a dia, aí não, aí com certeza dá para fazer junto sem problema nenhum. Uma rino primária sem problema nenhum, e eu diria até que é mais indicado que aproveite para já resolver tudo. O paciente Sim, só claro, tem que ter claro. consciência no pós-operatório de que cuidar da pálpebra é de uma forma, nariz tem outros cuidados e orelha tem outros cuidados. Então, esse paciente tem que ter essa atenção. Mas, e por incrível que pareça, nesse caso aí, o que mais dói é quando o paciente opera a orelha. É impressionante. As pessoas de nariz, elas não falam de dor nenhuma, só quando tira a costela, falam que durante os 3 dias dói um pouco, mas a orelha dizem que dói muito. Dizem que dói muito. Tá. Eu vou fazer uma última pergunta para você e guardei a mais difícil para o final, porque aí você já está aquecido, né? A Luana, de Presidente Prudente, perguntando aqui: operei meu nariz há 5 anos, não ficou do jeito que eu queria. Quero saber se a cirurgia secundária é realmente mais difícil do que a primária. Então ela já andou ouvindo isso e ela está incomodada com isso. E quais são os riscos de uma cirurgia secundária? Eu gostei da pergunta dela, porque eu tenho a sensação que algumas pacientes são muito destemidas e, às vezes, por causa de um pequeno detalhe mínimo, ela quer fazer a cirurgia pela 3ª vez ou pela 4ª vez. Então, eu achei essa pergunta interessante por isso. Bom, se você pegar, tem vários estudos que mostram que na rinoplastia, na cirurgia de rinoplastia, por mais que a cirurgia seja feita de forma perfeita, por mais que não tenha nada que possa ser feito para melhorar aquilo, pelo menos com as técnicas atuais, a cirurgia de rinoplastia ainda tem uma insatisfação grande, entende? Porque é muito difícil para o médico colocar na cabeça do paciente, assim, exatamente tirar aquela expectativa dele e ele ter uma expectativa totalmente real. Isso é muito difícil. Eu vejo que, então, isso sim acontece. Mas acontece também o contrário. Muita gente que operou o nariz e não ficou legal e que tem que fazer uma secundária mesmo, ou uma terciária, ou uma quaternária, 5, 6, 7. Claro que já é o extremo, né? Mas eu já operei uma paciente que já tinha operado 10 vezes. 10 vezes. Ela operou há muitos anos atrás no serviço público, depois operou com outro médico mais umas 3 vezes. Aí esse médico até faleceu, depois operou com outro. Então, mas graças a Deus isso não é o que acontece. O que acontece é, o paciente opera uma vez e aí normalmente ele quer fazer a segunda, às vezes ele quer fazer a terceira, normalmente é isso que acontece. E o que acontece? Tem mais fibrose. A anatomia está completamente diferente. Então você abre o nariz achando que vai encontrar uma coisa e encontra outra. A gente tem cartilagens aqui que dão a sustentação para o nariz. Sem essa cartilagem, na hora que você puxa o ar, o nariz afunda. Sim. Antigamente eles arrancavam isso daí. Eu nem aprendi isso já tem um tempo um pouco mais para trás, mas hoje em dia isso é uma coisa que de vez em quando a gente pega ainda, um caso sem. Aí você abre o nariz, uma cirurgia que você achava que ia demorar 3 horas, já vai para 4. Aí você chega lá, não tem espinha nasal, ela tá quebrada. Aí vai mais um tempo. E assim, né, sucessivamente. Eu só queria falar 2 coisinhas aqui. Uma paciente perguntou sobre o avanço de mento, como é que funciona. Existem 3 técnicas que você pode fazer para aumentar o queixo. Preenchimento com ácido, tá? Você pode fazer também cortando o osso e jogando o osso para frente e colocando placas e parafusos, que é a técnica que eu faço, que na minha opinião eu acho que é a melhor. E tem a outra técnica que é com uma prótese de silicone, que você coloca uma prótese de silicone aqui, e que é uma técnica
tecnicamente mais fácil de fazer para o cirurgião, mas eu acho que ela cria uns problemas a mais para o paciente. Então, por mais que cortar osso pode ser uma coisa mais dá medo, assim, eu acho que é a forma mais segura e que tem melhor resultado. O Christian, lembra do Christian, Rogério? Sim, Doutor sim. Christian, tá ali perguntando várias vezes sobre a... Fala, meu amigo. O Christian é um colega nosso, um cirurgião plástico, ele é do Equador, e ele está me perguntando aqui sobre o que fazer com o nariz torto. O nariz torto é uma das coisas que mais desafia o cirurgião, porque tem casos que o nariz é torto, o septo é para o lado, então a gente faz alguns pontos para trazer o septo para o lado, fixa esse septo de alguma forma, às vezes tira o septo todo fora do paciente, arruma ele fora e coloca de volta, mas normalmente o mais difícil mesmo é quando o paciente tem uma maxila diferente da outra. Uma maxila mais para o alto e uma maxila mais para baixo. Aí você vai ter uma estrutura irregular, que você vai encaixar o nariz em cima. Normalmente o nariz cai um pouco. Não tem jeito. Não tem jeito. A Então irregularidade tem da face tipos de interfere no assimetria visual final, né? no visual final e numa outra coisa. Conforme você vai falando, a sua musculatura vai puxando esse nariz. Então é por isso que eu faço aplicações de Botox no lábio superior, em muitos casos, no intuito de paralisar o lábio superior para não ficar tracionando e não fazer uma cicatrização irregular, entendeu? Ele cicatriza em Então, paz, né? E fica uma cicatriz mais bonita, né, Fred? sim, a toxina botulínica, se vocês botarem aí no Google, a toxina botulínica na ferida operatória, no intraoperatório, no momento da cirurgia, ela faz uma cicatriz melhor. Isso é fato. Doutor Frederico, é o seguinte, é uma pena que o tempo é muito escasso nosso. Eu vou voltar para o André e para a Rafaela, mas Tá bom, eu não volto mais. Quero registrar aqui duas coisas. Primeiro que, fazendo uma revisão dos nossos resultados quando a gente faz a cirurgia do nariz junto com a blefaroplastia, principalmente nas pacientes mais jovens, a Sim. mudança, a melhora visual, a blefaro acaba auxiliando o rejuvenescimento do nariz. E segundo, saudades de operar, né? Né? Chega essa crise aí agora, se Deus quiser, vai... Se Deus Daqui a quiser, pouco isso vamos daí voltar. passa. Olha, e o avanço de mento, o tempo de recuperação em 7 dias já está bem, assim, não tira ponto, o ponto cai sozinho. Só queria responder isso. tá bom. Certo? Rogério, Fred, valeu. Vamos marcar mais cirurgias aí. Você está sempre aqui em São Paulo, vamos conversar mais. E acho que você podia falar um pouco também sobre as técnicas de blefaro aí, o que você consegue fazer, levantar a sobrancelha, não levantar a sobrancelha, são coisas muito bacanas aí que todo mundo fica querendo saber. Tá certo? Maravilha. Um grande abraço. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Só pedir agora para a Rafaela ou para o André entrarem aqui conosco. Bom, pessoal, uma live, a gente está justamente mostrando o entrosamento das nossas equipes, né, com o doutor Frederico, com o doutor André, a doutora Rafaela. Então, o tempo de cada um acaba não sendo um tempo tão grande assim, mas deu para aproveitar bem o doutor Frederico. Ele respondeu aqui questões importantes, as principais até. Fico esperando o doutor André entrar conosco, porque a gente tem algumas perguntas importantes aqui também para compartilhar com o doutor André. Está aqui ele, vamos ver. Doutor André, seja bem-vindo. De volta. A gente aproveitou bem o Frederico aqui. Eu só fiz as perguntas mais difíceis, então foi bem interessante. Estou para ele já. Foi bem interessante. André, eu queria que você falasse um pouquinho para os pacientes nestas cirurgias conjugadas. Então, sempre que a gente faz cirurgia da face, muitas vezes você também faz as cirurgias da mama e outras cirurgias, mas eu queria que você comentasse um pouquinho para as pacientes destas cirurgias conjugadas, quais são os critérios de segurança.
Às vezes a paciente quer muito aproveitar uma cirurgia da face para fazer uma corporal, às vezes é possível e às vezes não é. E para que elas entendam melhor as suas indicações, eu queria que você passasse para elas isso. Tempo de cirurgia, quais são as técnicas que agilizam, o peso do paciente, o tamanho, o tipo de cirurgia, quais são aquelas que você indica conjugadas e aquelas que você costuma contraindicar. Tá ótimo. Primeiro de tudo, Rogério, a gente sempre para avaliar uma cirurgia combinada, a gente tem que ver o paciente, não é assim, dá para fazer em todo mundo. Então, se é um paciente que na maioria das vezes é uma paciente mais nova, uma paciente sem problemas de saúde, que sejam complicados, nada disso, é uma paciente que a gente pode pensar em fazer uma conjugada. Na nossa equipe, a gente pensa muito no tempo cirúrgico, que isso é o importante para a gente conjugar uma cirurgia. Então, é muito questionado, os pacientes perguntam, dá para fazer a rino e fazer uma lipoaspiração? A gente não costuma fazer, por exemplo, a rino com a lipo. Por quê? Não dá para seguir as duas cirurgias juntas, não dá para fazer as duas juntas. Você imagina, você conhece bem, você sabe como que é uma lipoaspiração, então tem movimento, enquanto, por exemplo, se o Fred nariz está no fica nariz, balançando. é isso daí. Então, o Fred estando no nariz, fazendo a rino, e eu estiver fazendo uma lipo, o movimento vai atrapalhar e a gente também tem as mudanças de decúbito do paciente. Então, não é uma cirurgia que a gente costuma combinar. No entanto, algumas outras são cirurgias que a gente pode, por exemplo, uma mamoplastia. Então, é muito comum uma colocação de prótese em conjunto. Por quê? O Fred, por exemplo, está fazendo a rino, eu estou fazendo a mama. Ou mesmo, é uma cirurgia que eu faço também as duas. Eu faço a rino e faço a mama. Não é uma cirurgia que aumenta muito o tempo. Então, eu vejo assim, a rinoplastia é uma cirurgia, que nem o Fred falou, é muito complexa, é muito minuciosa. Então, até eu mesmo, quando o paciente vem me procurar, falar, você faz a rino e a lipo? Não faço, porque assim, eu precisaria começar, por exemplo, pela lipoaspiração, que são movimentos mais bruscos, que cansam o nosso braço, tudo, para depois fazer movimentos muito pequenos ali na rinoplastia. Então, isso é opção minha, eu acabo não fazendo, mas a gente faz muito em conjunto com mamoplastia, cirurgia íntima também, linfoplastia, uma cirurgia que dá para ser feita em conjunto. Se for uma lipo muito pequena, alguma coisa assim, é possível que não precisa alterar o decúbito do paciente, alterar a posição na mesa, mas principalmente é uma combinação de face com mama, a gente consegue fazer. Agora, corporal, abdominoplastia, por exemplo, você tem que mudar a posição do paciente na mesa durante a cirurgia. Então, isso atrapalharia quem estivesse fazendo a face. Então, não tem jeito. André, e eu vou te fazer uma pergunta que tem um objetivo bem didático. Porque, assim, existe uma paciente que vai fazer uma rino primária. Então, foi indicado rino e colocação de prótese. E existe outra paciente que vai fazer uma rino secundária com cartilagem da costela e uma mastopexia. Então, às vezes a paciente diz assim, não, eu operei nariz e mama, então pode fazer. E a outra diz assim, mas por que ela fez e eu não fiz? Você já falou um pouquinho, mas dá uma explicadinha melhor, eu acho que é só para a gente cravar essa ideia em quem está nos assistindo. Tá. A complexidade da cirurgia é isso também. Por exemplo, muitas vezes é uma cirurgia que nem o Fred comentou agora há pouco mesmo, uma rino que possa ser muito complexa, que vai exigir muito tempo, e uma mama também que possa exigir muito tempo, nem sempre a gente consegue fazer as duas. Se a gente vê que é uma cirurgia, uma mastopexia, que vai ser complexa, tudo, que vai dar mais tempo ali, e a rino também, talvez a gente não consiga conjugar as duas. Talvez a gente tenha que separar. E não tem problema, dá para separar e fazer em questão de poucas semanas, faz uma, faz outra. Então, já teve casos de pacientes nossos que fez uma cirurgia combinada e depois, logo uma semana depois, faz outra cirurgia. Não tem nenhum problema em relação a isso. Se a paciente tiver uma boa recuperação, tiver uma boa saúde, não tiver problema de saúde, a gente pode também desmembrar essa cirurgia em poucos dias. Não é necessário esperar 3, 6 meses, se uma não atrapalhar a recuperação da outra também. Não, perfeito. André, eu quero deixar bem registrado aqui. O tema da nossa live é que nós somos uma equipe multidisciplinar
e a gente consegue entregar bons resultados porque nós somos uma equipe bem entrosada e cada um traz a sua contribuição. Eu falei para o Frederico agora, na hora que eu estava me despedindo dele, que eu estou com saudades das cirurgias, né? Eu estou bastante também. Muito, né? E especialmente da nossa equipe. Que mensagem final você daria aí para o pessoal? Eu vou sair de ti e vou passar para a Rafaela para abordar um pouco da pele. Que mensagem final você daria aí para o pessoal que está conosco? Perfeito. Eu acho que, assim, a gente pensar na situação atual, eu acho que é um momento aí de reflexão para todo mundo. Tem muita gente que está aí ansiosa, que estava com a cirurgia marcada, tudo. Vamos ter calma, a gente vai remarcar essas cirurgias que estão aí nesse tempo, tudo. Mas eu acho que é uma hora da gente pensar no mundo em geral. A gente tem que ter uma união, acho que cada um fazer sua parte nisso. A gente está vendo muita discussão, muita divisão, até política no momento agora, que eu acho que a gente tem que pensar em ajudar quem pode ser ajudado. Então, fazer a nossa parte também. Eu acho que é um momento delicado que provavelmente ninguém passou em suas vidas aí. A gente é cheio de incerteza, tem muito questionamento para a gente mesmo. Você deve receber também isso, né, Rogério? Perguntando. E acho que esse é o maior problema. A gente está um pouco inseguro ainda. Primeiro, nós temos que aguardar que os órgãos oficiais, Conselho Regional, Conselho Federal, Agência Nacional de Saúde, Ministério, nos autorizem. Esse é um ponto. E o outro ponto, parece que a gente ainda tem algumas coisas que a ciência ainda precisa esclarecer para a gente se sentir mais seguro, né? Sim, então a gente tem que ter, eu acho que calma, a gente também, a gente é apaixonado pelo que faz, você sabe disso, então é difícil a gente ficar sem operar, mas eu acho que todo mundo aí, quem está pensando, preciso voltar ao trabalho, todo mundo tem que ter calma, vamos esperar uma ordem geral mesmo, de um posicionamento dos governantes, tudo, e eu acho que é isso, é um momento de reflexão e tentar ajudar o próximo aí, no que a gente puder fazer, tudo, e vai passar. Isso, eu tenho fé, vai melhorar, daqui uns meses estamos aí operando, e vai dar Amém? tudo certo. Amém. Doutor Rogério, André, bom domingo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo teu domingo, foi muito bom a gente conversar. Você aciona a Rafaela para nós? Perfeito. Bom domingo a todos que assistiram e grande abraço. Abraço. Agora vou aguardar um pouquinho, a doutora Rafaela já deve estar entrando aqui. E, nossa, muito bom falar com a nossa equipe de São Paulo. Saudades de todos, saudades do trabalho, né? Além da questão financeira, tem realmente essa saudades de operar. Meu Deus, é difícil ficar sem operar. Doutora Rafaela agora vai entrar conosco. Nós deixamos a menina da turma para o final. Isso é uma falta de educação. Doutora Rafaela, a pessoa mais bonita da equipe, nós deixamos para o fim. Não foi muito bonito isso, né? Mas é bom. Encerramos melhor daí. Encerramos melhor. Isso mesmo, Rogério. Eu fiz uma maldade com todo mundo. Depois eu vou me desculpar pessoalmente, mas é assim. Das perguntas que eu tenho, das perguntas que eu vejo, parece que o que mais marca são realmente as perguntas mais difíceis, assim. Então, eu vou mandar uma bem interessante para você. É o seguinte, a gente antigamente, nós fazíamos as cirurgias de face, nós procurávamos tirar o máximo de pele possível e, ao longo do tempo, o tempo mostrou que retirar muita pele no lifting, retirar muita pele na pálpebra, mesmo aqui, mexer no nariz de uma maneira que não seja bem delicada. Então, mexer muito com a pele cria problemas. Então, nós somos cada vez mais conservadores no que nós tiramos de pele da região aqui lateral no lifting facial e na pálpebra principalmente. Quando vieram os volumes, quando a gente aprendeu a volumizar o rosto, então hoje, a maioria das cirurgias de face que a gente faz, nós preenchemos com gordura distribuída pelo rosto e depois da cirurgia, que essa gordura já foi bem distribuída, nós pedimos para você
fazer com ácido hialurônico toda a harmonização, todo o complemento. E para isso é preciso delicadeza, suavidade, compreensão de anatomia, e é um trabalho bem delicado. Eu prefiro que esse trabalho fique contigo do que conosco, cirurgiões, porque a gente tem um treinamento um pouco diferente. Mas daí o que acontece? Como as pacientes vêm apresentando cada vez mais flacidez na pele como um todo, nós introduzimos o conceito do peeling químico e do laser de CO2 fracionado na cirurgia. Então, termina a cirurgia, a gente já aplica o peeling químico ou o laser e isso melhorou muito o resultado. Tanto a gordura como o laser ou o peeling químico. Ok. Mas ainda assim, algumas pacientes apresentam uma enorme flacidez. E aí, às vezes, a paciente confunde, ela diz assim, doutor, olha, ainda tem pele para tirar. Não tem, atenção, pessoal, não tem mais pele para tirar. É a pele que está lá que tem uma flacidez importante. Aí a gente chama o bombeiro. Quem é o bombeiro? Doutora Rafaela Albuquerque. É isso aí, Rogério. Isso é muito interessante e alguns pacientes eu observei que a gente tem tratado isso de forma multidisciplinar justamente por isso, porque quando você faz uma cirurgia, você vai realocar músculo, pele, mas falta estrutura, né? E a gente sempre bate na tecla do colágeno. O que é o colágeno? Por que ele é tão importante, né? Porque o colágeno é uma proteína de estruturação, né? Ele é quem vai ser o responsável por dar firmeza à pele. E quando você faz uma cirurgia, você precisa sim de um complemento de melhora daquela pele. Então não adianta, gente, fazer a cirurgia de pálpebra e querer que tire todo o excesso de pele ali daquele local. Não tem como fazer isso, até porque é uma musculatura que a gente movimenta muito. É essencial que a gente sele bem as pálpebras, né? Por conta de ressecamento ocular, enfim. E não tem como tirar toda a pele. E quando fica aquela pele que a pessoa não está satisfeita, não significa que tirando o restante vai melhorar, até porque não tem como. Então, aí que a gente entra para melhorar a textura da pele. E eu tenho observado as pacientes do Dr. Rogério estão em estados excelentes, até porque ele já vem associando os peelings químicos, cirúrgicos. Rogério está de parabéns, mas sempre falta uma coisinha ou outra em alguns pacientes que realmente não têm a qualidade de pele tão boa. Gente, isso vai depender de cada um, tá? Não se sabe ao certo porque existem doenças do colágeno ou até mesmo fototipos. As pessoas que têm mais melanina, elas têm mais proteção, acabam mantendo melhor aquele colágeno, né? Então, aquelas peles que necessitam de um cuidado especial, a cirurgia por si só não vai ter o resultado que você normalmente ou tem a expectativa de que aconteça, né? Então, por isso que a gente vem com tratamentos complementares, seja ele com os bioestimuladores de colágeno, né? Sculptra, Radiesse, enfim, alguns que tem aí no mercado. Seja com o ácido hialurônico, dependendo da área, a diferença de espessura que a gente vai aplicar para estar hidratando essa pele, e melhorar essa textura complementando a cirurgia. Uso de colágeno oral em casa também, que hoje tem se falado muito e já existem artigos que comprovam que realmente é eficaz. Tá? Então, tudo isso a gente pode estar associando para melhorar, para complementar o processo cirúrgico que foi muito bem feito. Rafaela, ontem eu estava fazendo uma live com o Dr. Nelson, farmacêutico. Ele é corresponsável lá pela Neofarma. Eu gosto muito do trabalho dele, etc. Eu assisti, adorei a live. Não estou fazendo propaganda aqui, não tem interesse comercial. É fato que é um ótimo trabalho. E aí, nós temos os kits pré-peeling, que eu uso antes da cirurgia. Mesmo para quem não trata a pele, esses kits pré-peeling são interessantes. Eles favorecem a nutrição da pele e a cicatrização depois. Daí eu faço lá ou o peeling químico ou o peeling a laser com o CO2. E nós aplicamos aquele kit pós-peeling com uma série de nutrientes e agora fatores de crescimento, etc. No prazo de 1 mês e meio a 2 meses, eu tenho dito assim para as pacientes. Então, olha,
O resultado da cirurgia eu vou continuar acompanhando. Nós damos alta para o paciente em torno de 6 meses após a cirurgia. Atenção, pessoal, dar alta não significa, ei, paciente, você não retorna mais. Mas dar alta significa completamos um ciclo. E aí eu digo assim, ó, agora eu vou pegar você no colo, assim, bonitinho, e vou entregar para a doutora Rafaela cuidar da sua pele. Sim. Por favor, dê sequência. Como é a orientação que você tem dado geral para que essas pacientes façam a manutenção e às vezes até a melhora do que foi feito lá na cirurgia? Veja bem, Rogério, às vezes os pacientes me perguntam, ai, doutora, eu estou usando um creme para a área de olhos há algum tempo já e não estou vendo melhora. É porque existem casos que realmente só com procedimentos ou com cirurgia para resolver. Mas nós estamos falando de um paciente já tratado cirurgicamente ou até com procedimento, né? Só que essa cirurgia e esse procedimento, ele tem um resultado X. E a gente precisa manter esse resultado. Como? Aí entram todos os cuidados, né? Alimentação, uso de protetor solar, uso de hidratante, ácidos, clareadores, enfim. E isso tem que ser mantido, tá, gente? Às vezes o produto sozinho em si não dá tanto resultado quando você já tem uma especificação de cirurgia, por exemplo. Mas os tratamentos associados, eles têm um resultado muito bom. E a área de olhos é uma área que ela é muito delicada. Então, todos os cremes que são utilizados na área de olhos têm que ser específicos para a área de olhos. E junto com a cirurgia e com procedimentos, os resultados são excelentes. Então, é esse o acompanhamento que a gente dá. A gente orienta os produtos para serem utilizados e eu peço para que o paciente sempre volte 1, 2 vezes ao ano para a gente estar melhorando, otimizando esses tratamentos, tanto com outros produtos ou com os mesmos, ou até com procedimentos associados. Maravilha. Doutora Rafaela, muitíssimo obrigado pelo seu apoio aí no Domingão. Né? Obrigada a você muito pelo convite. E em breve nós estaremos juntos. As pessoas estão fazendo perguntas, aí eu vou direcionando as perguntas para cada um. E a gente teve uma audiência bem boa. Eu quero agradecer a sua participação. Sim, só complementar rapidinho. É que tem muita gente perguntando sobre melasma, a Gil até falou. Melasma é uma coisa que todo mundo interessa, porque é uma coisa bem difícil, né? Você fez a live com o Dr. Nelson e eu achei bem interessante. Eu acho que vocês vão fazer outras também, né? A gente pode programar, ou você faz, a gente avisa, que é um assunto bem legal de estar comentando. Eu acho até, Rafaela, já vou deixar esse convite para você. Eu tenho uma live agora com o Nelson para a gente falar sobre fenol. Eu acho que nós podíamos fazer uma live para falar sobre melasma, que é um caso especial. E ontem eu dizia que para melasma precisamos de dermatologistas experientes como você. Sim, combinado. Então tá bom. Obrigada. Um excelente domingo a todos. Um grande beijo. Tchau.